Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre... A gente vai explicar tudo sobre a chinesa, sobre o DeepSeek, sobre a briga Estados Unidos-China, sobre como que o DeepSeek sai da OpenAI. Gente, é um programa para explodir a cabeça, a minha explodiu. Pedro e Cora, como vocês sabem, toda terça-feira, toda quinta-feira, no YouTube do Meio, na sua plataforma favorita de podcast. Meu nome é Pedro Dória, ao meu lado está minha queridíssima amiga Cora Ronay. Temos visita, né, Cora? Olha, eu vou te dizer uma coisa, estou sob o impacto do que eu ouvi e, olha, super recomendo que vocês ouçam esse episódio e prestem muita atenção. Nosso convidado se chama Otávio Miranda, ele é cientista político, formado na China. Ele é fundador aqui no Brasil da Gabriel. Ele foi o primeiro country manager do Kuai, uma das redes sociais brasileiras. A Gabriel todo mundo conhece aqui no Rio de Janeiro, uma empresa de câmeras de vigilância na rua e tudo mais. Agora montando uma nova empresa de inteligência artificial. Conhece profundamente inteligência artificial, conhece profundamente China, conhece profundamente ciência política e ele entende inteligência artificial, Cora, num nível de sofisticação. Você esqueceu de um detalhe. Ele não só fala mandarim, como ele foi o orador da turma dele, de formatura. Mas, ó, o programa é em português mesmo, tá? Otávio Miranda, tem algum tempo que eu queria... Esse cara sabe tudo de China, sabe tudo de IA, entendeu? A gente precisa ter essa conversa essa semana. Precisamos, é importantíssimo, necessário, como o pessoal está dizendo. DeepSeek é tudo isso que estão falando, Otávio? DeepSeek é muito disso que você está falando. Talvez não tudo, mas muito, com certeza. Então explica. Eu acho que a conversa sobre DeepSeek ela começa num ambiente que eu acho no mínimo interessante, né? Que não dá para falar de DeepSeek sem a gente falar de política chinesa e sem a gente falar de geopolítica, né? Quando a gente pega e fala da corrida em andamento em relação a grandes modelos fundamentais de inteligência artificial mundo afora hoje, é correto dizer que existem dois grandes silos, né? Existe um silo americano, que pode ser minimamente expansível ali, né, para o Ocidente como um todo, quando a gente adiciona uma outra empresa muito popular chamada Mistral, que é uma empresa francesa que tem um modelo fundamental, e até então o mundo inteiro circulava em torno de modelos americanos, né? A gente falava da OpenAI, enquanto a empresa mais reconhecida, né? A gente falava da Anthropic, né, que foi um grande investimento da Amazon no fim. A gente falava do Claude também, a gente falava ali dos modelos da Meta, né, o Llama, enfim, tinham vários, né, tem vários, né, aqui nessa conta, o Gemini do Google. Enquanto os grandes competidores, a xAI do Elon Musk, né, então os grandes competidores, por quem constrói esse grande motor? Porque o que está em jogo quando a gente fala da inteligência artificial, na leitura que eu faço ao menos, né, é que a gente está falando sobre o período infantil da construção de uma nova internet. Porque são novos nós de computadores com novos poderes de processamento, dialogando com novos perfis de equipamentos pontuais na mão das pessoas, mudando também a forma como cognitivamente se faz uma pergunta e o que se entende a partir dessa pergunta. O que muda a forma como as pessoas consumiram a internet até aqui, como a grande rede mundial de computadores se conectou até aqui, né? Quando a gente pega e fala sobre inteligência artificial partindo desse prisma, que é um novo motor para uma nova forma de se consumir inteligência, conteúdo, análises, informações, a gente tem que falar logo em seguida sobre o impacto que isso tem em larga escala para a criação de novas indústrias, né? Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está falando na prática sobre 4 grandes pilares. A gente está falando sobre o custo e o poder de processamento de informações. Aqui entra todo o debate sobre NVIDIA. A gente está falando sobre energia, não apenas a geração de energia, mas também a transmissão de energia. Então existe uma história interessante, né, sobre a OpenAI, que no último modelo dela,
ela gastou o equivalente à ao consumo energético anual de 100 residências, mais ou menos, né? Então, que na prática é impossível você conseguir dar conta de treinar tantos novos modelos, ou tantas empresas treinando novos modelos, no caso, com a rede e com o grid energético atual nos Estados Unidos, por exemplo, e com o custo atual da energia. Por isso que a Microsoft fala em montar usina nuclear do lado de silos de processamento, né? Exatamente. E na ponta número 3 a gente vai falar aqui de custo de engenharia, né, que são os times por trás, né, dessas empresas construindo e treinando esses novos modelos. E por último, distribuição, que é como que isso se torna um produto na palma da mão das pessoas. Toda a indústria ela vai nascer com base em derivações desses 4 temas, que até então, pela lógica proposta, eles se limitavam uns aos outros. Sem um grande time de engenharia, logo a capacidade de se treinar grandes modelos era limitada. Sem o poder energético de se alimentar data centers monstruosos, a capacidade de se treinar novos modelos ela se tornava limitada. Sem uma redução no custo, né, no caso de uma GPU da NVIDIA, ou na micronização de transistores da TSMC lá em Taiwan, que eventualmente deveriam convergir para GPUs melhores, né, mais eficientes, nada disso daqui, né, acontecendo, você não tem um avanço, né, na indústria de inteligência artificial. Pois bem, voltando para a DeepSeek. Quando a gente pega e fala sobre a DeepSeek, é importante a gente lembrar do paradigma proposto, né, que é a lei de escala, que foi proposta, no caso, pela própria OpenAI, em algum momento ao longo dos últimos anos, provando basicamente o seguinte, que o território de tokens, né, que é a linguagem que a inteligência artificial entende, né, que a IA generativa entende, que o volume de tokens a serem processados, ele deveria passar da casa dos trilhões de tokens, e para você ter 1 trilhão de tokens sendo processados, o poder de computação deveria ser monstruoso, logo o consumo energético deveria ser monstruoso, tudo isso para que você construísse um modelo com um grau mais apurado, né, de como a IA interagiria com você. A OpenAI ela passa por 2 momentos, né? Você tem um primeiro momento em que ela produz os modelos de inferência, onde você coloca algumas palavras no começo e ele testa o que são combinações possíveis de respostas do outro lado. E na outra ponta, né, esse modelo era conhecido por um modelo que alucinava muito, né? As pessoas interagiam muito com a OpenAI em algum momento, com o ChatGPT, por exemplo, e elas entendiam que existia uma alucinação enorme em curso, né, ao longo das respostas que eram dadas. Você está se referindo bem, ChatGPT está ainda no 3.5, né? Isso. No 3, na verdade, né? Tá. Assim, no 3 você ainda tinha um grau elevado de alucinação. O 3 é pré-ChatGPT, inclusive. Exato. E quando a gente chega no 4, né, a gente tem uma mudança na forma, né, que a gente sai do formato de inferências e a gente entra no formato de raciocínio. Então o modelo na prática ele vai demonstrando pergunta por pergunta como ele vai falseando as próprias hipóteses para chegar até uma resposta final. Logo, a lei de escala, o que ela propõe é para você ter modelos que se assemelhem cada vez mais com a cognição humana, no rumo da construção de uma inteligência artificial geral, né, que é o objetivo da OpenAI ao fim, você precisa gastar mais nesses 4 pilares: energia, processamento, engenharia e distribuição. O que a DeepSeek fez ao longo dos últimos dias, né, onde ela se tornou formalmente conhecida em larga escala no Ocidente inteiro, é que ela propôs um novo modelo, baseado no seguinte: existe uma guerra em curso na ponta de desenvolvimento tecnológico entre grandes potências do mundo afora, notavelmente entre China e Estados Unidos. Quando a gente fala sobre todo o processo de desaceleração do curso chinês de catch-up ali, né, com o que se produziu nos Estados Unidos em termos de grandes modelos, existem ali várias restrições de consumo e compra, por exemplo, de GPUs da NVIDIA, de consumo de transistores e tudo mais. O que leva a China a um lugar interessante, né, que leva a China a ter agora a própria forja, que já existe há algum tempo, mas acelerando com muita velocidade em termos de criação de transistores com um micro tamanho menor o suficiente para que você possa produzir dentro da China GPUs próprias. Existe muito dinheiro privado e também público injetado nessa indústria. Mas, na outra ponto também, é importante dizer... Eu só acho que é importante eu falar, que você tem usado muito a expressão GPU. GPU é um chip gráfico. É o chip da NVIDIA, basicamente. É o chip que usa para processar
Inteligência artificial, esse em particular que você está falando. E para jogar joguinho, né? É importante. Para jogar joguinho. Cresceu graças aos joguinhos. E quando a gente fala disso, né, se por um lado a indústria na China ela caminhou na direção da construção de forjas locais, com um avanço mais rápido do que se esperava, com a construção de semicondutores locais, né, com a construção de placas de processamento de informações locais. Na outra ponta você tem também o refino, né, do que se chamou lá na China de guerra dos 1000 modelos. Né? Então, cada modelo de inteligência artificial, no momento em que a OpenAI tornou público o ChatGPT, ao mesmo tempo, na China iniciou-se uma grande corrida do ouro para quem seria capaz de construir algo análogo, né, ao que a OpenAI se tornou nos Estados Unidos e para o Ocidente como um todo. Nesse espírito e nessa corrida, várias empresas largaram na frente, nominalmente daquelas que lá atrás, que o Kai-Fu Lee escreveu no livro AI Superpowers lá, né, sobre quais eram as grandes empresas na China que tinham grandes repositórios de informações complexas, repetitivas e recorrentes, numa ponta que na prática a gente está falando de Tencent, de Alibaba, de Meituan, a gente está falando em algum grau de Baidu, né, que são ecossistemas, são internet por conta própria, quando você para pensar em tudo que elas são capazes de oferecer e propor. E ao mesmo tempo novas empresas, como por exemplo Zero, Minimax, né, e eventualmente também a DeepSeek, ou Zero One AI também do próprio Kai-Fu Lee, que eram empresas que se propuseram a construir modelos alternativos que pudessem romper com aquele gap que era proposto de que a China estava há um ano e meio, 2 anos, 6 meses, o número foi mudando ao longo do tempo, atrás dos Estados Unidos, e sempre o argumento era de que 6 meses no mundo de desenvolvimento de inteligência artificial é uma vida, né? E que a grande pergunta então era como que será possível atrasar o desenvolvimento chinês de ferramentas e de motores de inteligência artificial em um alto grau, né, que permitam aos Estados Unidos e as empresas, né, as grandes empresas americanas seguirem competindo com folga, né, em relação ao restante do planeta. E aí vem a DeepSeek e aquilo que acontece comumente no que a gente viu ao longo da Guerra Fria, por exemplo, que restrições acabam impondo um desenvolvimento tecnológico autoral, no mínimo interessante, que ele bypasse ali todas as barreiras que foram propostas e impostas em algum grau. O que a DeepSeek faz, no fim, é que por não poder acessar as GPUs, né, a compra das GPUs, algumas coisas aconteceram. Né? A primeira coisa é que isso não é uma restrição de verdade, porque hoje em dia qualquer pessoa pode locar GPUs em algum determinado data center em algum lugar do planeta, né? E não houve restrição exata para isso, né? Houve restrição de venda de GPUs da NVIDIA, né, de placas de vídeo da NVIDIA para empresas chinesas. Mas não de como que uma empresa chinesa eventualmente poderia locar de um servidor americano. Embora você certamente saiba que Singapura é uma das maiores compradoras de GPU do mundo, né? Exatamente. Sendo que a Singapura não consome tanto GPU. É como os cigarros no Paraguai, mas é tipo isso. O que é a mais pura verdade, diga-se de passagem. Mas é interessante, né, que as empresas chinesas de inteligência artificial, elas no caso, assim, acho que é importante a gente discernir o que é inteligência artificial também, porque a sua calculadora lá nos anos 80, ela detinha inteligência artificial quando ela fazia uma conta de 1 mais 1 é igual a 2 por conta própria. Mas eu não me apaixonava por ela. Não, de forma alguma. Eu acho importante a gente falar, dar nome aos bois, né, que a gente fala de que a gente está falando de inteligência artificial generativa, né, acho que esse é a modalidade, né, que a gente discute hoje. E quando a gente pega e fala sobre ela, o que a DeepSeek fez, né, que muda um pouco o jogo? Ela treina o próprio modelo a partir de basicamente compreender o modelo de inferências da própria OpenAI. Então, ao invés de construir o próprio modelo do zero, ela fez o que popularmente se chama de scraping, né, que basicamente ela compreendeu o formato, né, como uma resposta era construída, no caso, né, na OpenAI, entendendo ali como que cada pergunta de autorreferência e checks and balances ali ia surgindo para que a resposta fosse o mais precisa possível, né? E no que ela começa a entender, né, o modelo de scraping, ela basicamente faz uma cópia, né? Acho que não uma cópia exata, né, mas é uma espécie de cópia, né, do que é a casca do que o modelo, né, do GPT-4o foi capaz de propor. E ao fazer essa cópia, eles não param aí, né? Porque acho que o erro seria entender que tudo bem, que a DeepSeek é uma cópia exata de um modelo da OpenAI. Não, ele dá um passo além. E o passo além que ele dá é o seguinte: eles
quando copiam a casca, eles basicamente fazem um modelo de depara, né? Onde você tem uma caixinha que tem uma potencial resposta a ser dada, e você tem uma proposta de como que as inferências deveriam acontecer em termos de raciocínio, para você sair da pergunta e chegar a uma determinada resposta. Eles automatizaram esse modelo de treinamento de tal forma que cada vez em que se fazia uma pergunta de um lado, eles acompanhavam de forma automática se a resposta que se chegava do outro lado, na caixinha aqui embaixo, era idêntica ou não. Cada vez em que a resposta era idêntica, o modelo ganhava um joinha, né? Ele ganhava ali uma recompensa. Entendia-se que o modelo... Usaram um modelo Transformer. Isso, exatamente. É o que você está descrevendo, exatamente, né? Exatamente. Então, cada vez em que ele chegava até o outro lado com a resposta adequada, isso não demandava revisão humana. Por outro lado, quando ele chegava numa resposta distinta da resposta que deveria ser entendida enquanto a adequada, existia ali uma revisão humana do código, né? Para você entender como que as inferências foram erradas em algum momento, para você chegar até o outro lado. Isso que você está descrevendo é aquilo que eles falam de desenvolver um modelo destilado de um modelo anterior, não é Exatamente, isso? Exatamente. Você está falando, Otávio, com muita segurança de que o modelo da DeepSeek é destilado do GPT-4o. Isto é o que a OpenAI afirma. Sim. O pessoal da DeepSeek diz que é destilado de fato, mas do Llama da Meta. Sim. O que te dá essa segurança de dizer que a OpenAI está correta e eles destilaram do GPT? A primeira parte, ela vem... tem algumas coisas que ela chamou a atenção, né? De fato, quando a gente fala sobre qual que foi o consumo computacional para o desenvolvimento do modelo deles, ele foi tão baixo quanto um dos primeiros modelos da Meta, que é o Llama 70, né, que foi o primeiro modelo que eles colocaram na rua, que foi um modelo muito leve, com um custo computacional muito baixo, né, para o desenvolvimento de uma primeira proposta ali de um modelo open source. E, bom, naturalmente, né, como todo modelo open source, é inevitável que a DeepSeek ela tenha trabalhado em cima dele em algum grau. A diferença é que o modelo de inferências proposto pela DeepSeek ele tem um grau de proximidade muito próximo com o modelo de inferência proposto pela OpenAI. A diferença é que a OpenAI ela não mostra publicamente algo que a DeepSeek mostra no próprio produto, que é o ciclo de inferência se checando umas às outras, né, que é das partes mais divertidas de usar o próprio DeepSeek, né, que você basicamente entende que perguntas ele está se fazendo para ele concluir que a resposta a qual ele chega é uma resposta confiável, que é o mesmo processo que a OpenAI chega e que ela lança antes de todo mundo, diga-se de passagem. Só que, por outro lado, isso não é demonstrável, né, porque isso é o que se mostra quando você percebe a lentidão, na verdade, né, para quem é usuário dos produtos da OpenAI há algum tempo, você vai perceber que os modelos hoje eles alucinam menos, as respostas elas são mais precisas, por outro lado elas são mais demoradas, né? Entre a hora em que você aperta o Enter na sua pergunta e quando você tem a sua resposta, você tem um tempo aqui, né, de espera. É o processo em que ela está testando as várias possibilidades de resposta, né? Exatamente. Mas exatamente. Você sabe uma coisa que eu observei, eu não sei nem se isso é uma coisa que se pode levar a sério, mas enfim, aquela impressão que você tem. Eu usei muito o DeepSeek esses dias. E estilisticamente ele é igual ao ChatGPT, o que significa que ele está chegando às mesmas palavras de alguma maneira, ou pelo menos a mesma sintaxe, e ao mesmo modo de fazer as frases. Quer dizer, os dois são impessoais, como estilo de texto. Eu não estou falando aqui tecnologicamente. Aquela coisa mais professoral do Gemini, por exemplo. Exatamente, porque cada um tem uma personalidade. Mas a personalidade do DeepSeek me pareceu exatamente igual a do GPT-4. A do GPT. No sentido que eu, a uma certa altura, eu estava fazendo perguntas iguais para ver o nível de resposta igual que eu conseguia. Então, eu não consegui respostas exatamente 100% iguais, mas era, digamos, a mesma forma de pensar, era a mesma forma de escrever, a mesma forma de apresentar os resultados. Então, eu não sei, quer dizer, como eu não entendo a parte tecnológica, eu não sei até que ponto que é natural duas inteligências artificiais chegarem ao mesmo resultado, ou até que ponto que duas inteligências artificiais iguais chegam naturalmente a resultados iguais. A Cora está usando uma sensibilidade que é uma sensibilidade típica de nós que somos
Usuários finais, a gente é gente de texto. A nossa profissão é escrever. Sim. Então a gente bate o olho num texto e a gente reconhece o estilo com alguma facilidade. É disso que você está falando que permite essa coisa de a estrutura de texto ser uma estrutura de texto GPT que faz chegar à conclusão de que ele foi destilado do GPT? Eu acho que hoje em dia nenhum de nós vai saber com precisão, né, o que foi, o que não foi destilado, o que foi inspirado e tudo mais, né? Eu acho que a versão da DeepSeek ela é uma versão crível, né, quando a gente parte do princípio de que o primeiro modelo open source de um Large Language Model, no caso, é o próprio modelo da Meta, né, que é o Llama 3. Então, quando a gente parte desse pressuposto, é natural que muitos tenham construído seus próprios modelos a partir de um modelo de base aberta, né? Ao mesmo tempo, como assumido, né, pela própria DeepSeek, existe, né, um grau elevado ali, né, de inspiração, para colocar o mínimo, em relação a como que o produto como um todo deles funciona em termos de suas próprias inferências. Acho que hoje é senso comum dentro do mercado, ao menos nos Estados Unidos, que o grau de similaridade em termos de arquitetura do DeepSeek versus a OpenAI é bastante similar, que dá um grau de confiança grande, né, para quem faz a afirmação de que se trata de um modelo destilado do outro, né? Agora, se houve alguma outra forma, né, de treinar, nós não sabemos, né? O que a própria DeepSeek argumenta é justamente isso, que a partir, né, da percepção de como a OpenAI organizava as suas próprias inferências lógicas, eles construíram uma forma proprietária, que é o argumento deles, baseado em um retreinamento do modelo a partir da compreensão desse esqueleto, né? Desse esqueleto informacional de inferências, perguntas e respostas e novas perguntas, que leva eles ao teste das caixas, como eu mencionei, que é a pergunta, a resposta desejada e se você chegou ou não nela, né? Então, e dessa forma o código foi sendo construído e ajustado, né, de tal forma que eles tivessem um modelo que pode ser entendido enquanto um modelo proprietário. Isso daí sim. Difícil esse troço, hein? Você faz... Uma das grandes questões aqui... Deixa eu tentar rearrumar essa coisa na minha cabeça. Eu acho que uma das grandes questões aqui é o seguinte: o que os chineses estão acenando aqui é o seguinte: os gregos estão gastando 100 milhões de dólares e a gente faz com 6. Tem uma grande dose de exagero, porque os 6 milhões de dólares é só o treinamento final, não é todo o processo de treinamento. Quer dizer, a comparação que muitos na imprensa estão fazendo não é uma comparação correta. Ainda assim, eles estão acenando com a gente faz com muito menos dinheiro e a gente faz um modelo que é muito mais enxuto, precisa de menos processamento, precisa de menos eletricidade, para te dar respostas quase tão boas quanto. Você faz do zero um modelo com essa lógica do DeepSeek, sem precisar destilar de outro modelo? Ou você não consegue fazer um grande modelo de linguagem do zero com essa lógica? Me parece que não, né? Me parece que o que a DeepSeek fez, na verdade, é que o custo deles de construir o R1, que é o primeiro modelo, é a soma do que a OpenAI gastou para construir o dela, mais os seus 6 milhões de dólares, né? Obviamente isso é uma brincadeira, né? Mas me parece que o caminho mais honesto, né, para se dizer quanto custaria construir um modelo análogo, não seria tão distinto disso. A pergunta que fica é que custou muito pouco para que uma empresa chinesa tivesse a capacidade de alcançar a OpenAI. Eu acho que talvez essa seja a pergunta, esse seja o questionamento interessante, né? Que como que você constrói na prática um modelo à prova de eventuais pirataria? Eu não diria que a DeepSeek pirateou, né, no caso, a OpenAI, né? Porque na prática esses produtos todos, eles são produtos open source em algum grau, ou são produtos em que você pode, no mínimo, estudar muito bem como funcionam as APIs deles, né? Então, você entende o comportamento de como ele funciona e você pode trabalhar a partir disso. Tanto que, mais uma vez, né, a Meta fez o favor à humanidade
de construir um produto de base aberta em um primeiro momento, né, que permitiu com que várias outras empresas construíssem os próprios modelos delas também. Desculpa te interromper, mas eu entendo que a gente poderia chamar de uma engenharia reversa? Engenharia reversa é um termo mais justo. Tá bom. Então, é injusto dizer que é pirata e é impossível você fazer um large language model que seja indestilável. A partir do momento que é o público para o uso, você pode fazer um modelo destilado. Mas por que alguém vai desenvolver um LLM no futuro se a partir do momento que você desenvolve e abre para o público, alguém pode ir lá usar todas aquelas centenas de milhões de dólares que você investiu e produzir algo quase tão bom quanto? Eu acho que essa talvez seja a beleza do que a DeepSeek fez, porque teoricamente ninguém conseguiu. Acho que eu tenho certeza, né, que... que interessante. Não é trivial, então, fazer o que a DeepSeek fez? Não, de forma alguma, né, porque eu tenho certeza que a DeepSeek não foi a primeira empresa nem chinesa e nem ao redor do planeta, quiçá nem nos Estados Unidos, a fazer o que a gente chama de scraping, né, da OpenAI, né, e do produto dela. A diferença é como que você consegue, a partir desse scraping, de fato, treinar um modelo próprio, né, barato, simples, amplamente consumível e com resultados análogos, né? Acho que essa é a beleza do que a DeepSeek faz, né? Que não é, como eu falei, né? Acho que é importante pensar que se a DeepSeek ela tem na raiz o Meta e se ela tem na casca a OpenAI, ela tem no core um produto dela, né? Que ele vem a partir da lógica deles de treinamento muito barata, de proximidade de inferências e como que você vai do ponto A, pergunta, até o ponto B, resposta, dentro de um conjunto de inferências que deveria fazer sentido. Então ele de fato é um modelo bastante adaptado e bastante customizado. Acho que a palavra engenharia reversa, nem ela é tão justa, porque no fim, por engenharia reversa, leis que eles deveriam copiar o que a gente chama lá da lei de escala, né, o que não foi feito. Na verdade, eles pulam todo o custo de você construir um modelo, porque eles pegam um modelo pronto, né, e dali para frente eles constroem em cima dele. Acho que uma analogia correta é a seguinte: pense que estamos numa sala de aula, né, nós temos vários tipos de alunos, eu sou um aluno ruim, vocês são alunos bons, e nós temos uma quarta pessoa que é um aluno medíocre. Todos assistimos a mesma matéria. Eu tive dificuldade de aprendizagem, o medíocre aprendeu alguma coisa, vocês dois aprenderam tudo com muita precisão e com muita fluência. Eu posso escolher aprender do medíocre ou eu posso escolher aprender de vocês, né? Eu tenho uma probabilidade maior de conseguir absorver com um volume maior de conteúdos para todos irmos bem na prova no fim do dia. Eu vou um pouco pior do que vocês, mas se eu estudar de vocês, eu certamente vou ter uma performance melhor na prova do que se eu estudar do aluno medíocre, né? Acho que essa talvez seja uma forma mais simples, né, de explicar esse passo a passo. Deixa eu consultar aqui o Otávio, cientista político. Porque fala de tecnologia desse jeito, mas é cientista político, Clara. Chocante, estou aqui impressionada. E eu tenho uma pergunta política. Então, quer ir primeiro? Deixa eu fazer essa pergunta, Vai. porque isso é um negócio que está me intrigando, que é o seguinte. Eu acho que é uma questão de velocidade, no fundo, porque, como todo mundo, eu também perguntei para ele o que aconteceu na Praça de Tiananmen em 1989. A gente está todo mundo falando Praça de Tiananmen e a gente esqueceu que no Brasil a gente chama de Praça da Paz Celestial. Né? Mas tudo bem. Mas é que eu queria me fazer realmente entender por ele. Então, eu perguntei o que aconteceu lá. Depois eu perguntei sobre a religião no Tibete. Essas duas perguntas foram... Quando eu perguntei sobre Taiwan, ele nem respondeu. Ele disse que não tinha dados suficientes, etc. Quando eu perguntei sobre a religião no Tibete, ele começou muito bem. Ele começou exatamente como o ChatGPT 4 respondeu também. Teoricamente, há liberdade de religião no Tibete, porém, ONGs e instituições de direitos humanos afirmam, questionando. Ele escreveu 2 ou 3 parágrafos
De repente, aqueles 2 ou 3 parágrafos sumiram da tela e ele mudou, inclusive, de língua. Ele disse, olha, não tenho subsídios para falar sobre isso, uma coisa nesse sentido, vamos mudar de assunto. Eles não têm o Elias Sutskever para fazer alinhamento. Olha, é muito curioso, né? Porque é como se ele começasse a te responder uma coisa e se desse conta que ele não pode falar sobre isso, e aí ele se apaga. Eu perguntei se ele se autocensura, e aí ele vem com aquela explicação clássica que ele foi feito para oferecer respostas seguras e isso e aquilo, etc. Mas sim, se autocensura, está lá, né? O alinhamento dele é ruim, né? É mal feito, é feito de uma forma meio... Muita gente está descrevendo assim. O alinhamento... Dá tempo de você fotografar a tela. Alinhamento é justamente a construção dessa interface humana e amigável, porque senão tudo quanto é LLM ia ser um ser selvagem, né? Ofenderia todo mundo, seria racista, porque ele é treinado com uma quantidade abissal de texto que tem tudo quanto é tipo de coisa lá. Então você faz esse processo de alinhamento que para todos os Large Language Models têm, que é o que dá a casca de civilidade. E o alinhamento dos chineses tem coisas do tipo nada aconteceu na Praça Tiananmen. Mas muita gente está descrevendo isso, né? Que ele começa a escrever o texto, aí ele lembra que não podia escrever e apaga e tal. É um alinhamento esquisito. A gente não está habituado com LLMs com esse tipo de problema de alinhamento, né? Sim. Isso eu nunca... Eu já percebi algo parecido, mas pontualmente, né? Que é quando você faz uma pergunta que, em tese, a resposta imediata é que a sua pergunta viola as políticas de uso da plataforma. Mas ele não diz que viola, ele basicamente deleta a resposta. Ele deleta a resposta toda e ele vem com essa espécie de disclaimer. Eu não vi isso não, mas eu já ouvi gente escrevendo. Eu usei, eu tive esse problema várias vezes. Eu cheguei a capturar. Você viu isso? Muitas vezes. Porque ele fez isso no computador e eu digo, eu quero essa tela, não é? E aí eu refiz a pergunta no celular. Porque o app é um pouco diferente de lá. Então, e aqui eu capturei a tela, inclusive. Quer dizer, até onde ele foi, capturei 2 ou 3 telas, você vê que foi um texto até maiorzinho. E de repente some, mas some mesmo. Sim. E outra coisa, aí que me dá aquela sensação também, eu digo, ele foi consultar o ChatGPT. O ChatGPT começou a responder a ele. E, de repente, ele disse, opa, não, por aí a gente não pode entrar. Então, te dá uma sensação. Porque se ele fosse gerar essa resposta sozinho, ele não geraria. Eu acho que, eu diria que é um pouco pelo processo, né, dele. Em inteligência artificial, a minha conclusão até agora é que nada se afirma com categoria. Na dúvida, você sempre pode descobrir que existe uma nova forma como você não percebeu, como você poderia estar errado. Mas dentro do que eu estudei e testei, acho que estudar... Deixa eu reformular a frase. Estudar é irrelevante, né? É importante testar as plataformas em larga escala e entender a lógica, né, de cada uma delas. Mas... eu hoje não iria eu não teria nenhum grau de confiança em responder que o modelo como um todo ele é baseado em tempo real numa consulta, né, no caso. Mas me passou, é engraçado, isso, de novo, eu estou te dizendo, isso é uma impressão inteiramente intuitiva, não conheço a parte tecnológica, não sei nada, acho que aquele negócio de usuária que usa muito o ChatGPT. Eu acho que é um problema de interface, qualquer maluco. Cara, eu não sei, mas a essa altura do campeonato, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Ele usa emojis com vocês? Eu não usei o suficiente. Se você pedir, ele usa, porque é que o ponto é que tudo depende de como você constrói a sua pergunta, Pois né? então, olha aqui, uma coisa curiosa. Eu falei para o ChatGPT que eu queria que ele usasse emojis, que eu gosto de emojis, porque teve um dia particularmente que ele usou um emoji, eu disse que lindo, chat, muito obrigada, adorei o emoji, daí por diante ele é uma festa de emojis comigo, muito bem. Você sabe que o raio desse DeepSeek, ele desde o primeiro momento que eu entrei como Cora, ele começou a botar emojis para mim. E isso não me parece um comportamento normal de um modelo desses. É evidente que ele sabe, de alguma maneira, que eu não usei emojis com ele, tá? Eu não terminei nenhuma frase com emoji, mas
ele praticamente não me deu uma única resposta sem botar um emoji. Porque o ChatGPT, ele armazena informações a seu respeito. Sim, e todas as respostas que ele dá, mas essas informações estão ancoradas na sua conta do ChatGPT. Sim, ele não teria acesso a essas informações. Sim, ele não teria, mas de alguma maneira ele entendeu que ele poderia usar emojis comigo. Existe um debate muito grande, né? Acho que de todas as coisas que eu mais tenho me debruçado sobre o DeepSeek, né? Que eu acho que tem algumas coisas... É importante entender a finalidade, né, de cada plataforma. Então tem algumas coisas que eu acho que vale ressaltar. A primeira delas é de que tem sempre duas camadas quando a gente fala sobre inteligência artificial que é importante a gente mencionar, né? Dentro daqueles 4 pilares que eu mencionei, no último, distribuição, vamos quebrar ele em 2. Um deles são aplicações para uso massivo, né, que é o que nós temos no nosso celular e nós usamos, né, no dia a dia. E existem as aplicações de uso comercial, né, que é aí de fato que mora como essas empresas, com esses motores de inteligência artificial, pagam suas contas em um período alongado de tempo e se tornam empresas multibilionárias ou trilionárias, eventualmente, né? Quando a gente fala dessa primeira leva aqui, né, que é de aplicações de massa, existe um debate muito interessante em andamento hoje sobre privacidade. Existem alguns casos relatados, e naturalmente aí vai muito além da minha capacidade argumentar sobre a veracidade ou inveracidade de cada um deles. Mas histórias como a sua não são únicas, na verdade, né? Acho que, em especial nos noticiários americanos, muito tem se dito, né, sobre algum grau estranho, né, de similaridade entre perfis e padrões de respostas. O que estimula um debate muito grande sobre algumas coisas, né? Eventualmente ele consome vamos simplificar, da memória do seu celular, visto que tudo aquilo que você consome no ChatGPT, ele, em parte dele fica na memória cache, né, do seu celular, que eventualmente ela é consumida pela DeepSeek também, né? Mas olha, eu estava no meu computador e por acaso eu tinha limpado todo o cache e todo o histórico de navegação, porque o meu computador está dando umas travadas horrorosas, eu tenho que botar mais memória. Então eu periodicamente entro, limpo tudo e por acaso exatamente antes de começar a usar, eu tinha tirado todo o cache, todo o histórico de navegação. Existe, certamente assim, é muito improvável que o DeepSeek tenha como parte da forma como você se loga nele, se logado ele mesmo no seu ChatGPT para voltar, né? Porque o que você está trazendo, na verdade, é algo muito customizado e pessoal, né? Eu sei que isso é improvável, quer dizer, aquela coisa que você pensa, não, eu tô vendo fantasmas, não é assim que a banda toca, isso é impossível, inclusive no período físico de tempo, de fazer tudo isso. Mas é esquisito, né? Eu acho que, assim, de tudo que envolve, né, a discussão sobre as plataformas, acho que o mais importante é pensar sobre o que são fortalezas de cada uma delas, né? Então, quando a gente fala sobre o DeepSeek, a grande fortaleza dela não é, vamos colocar assim, nas ciências humanas, né? Tanto pelas autorrestrições, né, que eu brinco que o DeepSeek faz é que ele fez o mundo experimentar pela primeira vez o equipamento de censura chinês. Então, todo mundo sabe como funciona agora em algum grau, né? Olha, você sabe que eu entrei com o nome, pedi informações sobre vários monges tibetanos que se imolaram. Houve vários, né? Então eu entrava com o nome, o que você sabe sobre fulano, cicrano. Ele não respondeu nenhum. Desconhece. Ele desconhece, ou, quando é um nome muito comum, ele diz, tem um jogador de futebol, tem não sei o que, eu digo, não, o monge tal. Não tenho nenhuma informação sobre o monge fulano de tal. Formalmente é isso, né? Acho que cria-se uma plataforma que ela replica, né, um pouco da lógica de restrições de acesso amplo a conteúdo amplamente conhecidos, né, na China, né? Todo mundo sabe que na China existe um aparelho de censura robusto, né? Isso não é nenhuma novidade, também nenhum insulto, né? Acho que é só um fato. É a forma como eles... E da mesma forma, né, como aqui, quando você usa... Eu queria, na verdade, testar o contrário, que eu ainda não vi isso, né? Que é você testar uma pergunta que viola as políticas das empresas
como por exemplo a OpenAI, e testar isso no DeepSeek e ver se ele entende que a pergunta viola, né, algum padrão também. Ah, isso eu vou tentar, boa ideia. Mas sim, acho que... Mas o que é interessante é que hoje o que o DeepSeek, ele, assim, acho que tem coisas que quando a gente para e pensa na finalidade do produto, que ele alcança ou que ele fica aquém, ele não fica, ou muito aquém, né, do que a OpenAI propõe, né, nos próprios produtos. Tudo que envolva raciocínio lógico-matemático, o perfil de entrega que a DeepSeek entrega com um grau de similaridade muito grande aos modelos de massa da OpenAI também. Acho que esse é um ponto muito relevante. Tudo que envolve, por outro lado, o que a gente chama de reasoning, né, que é o raciocínio humano, ali você vai ter uma perda bem relevante em relação à qualidade da entrega, né, de um texto que o ChatGPT vai te entregar, né. Acho que tem coisas aí acho que tem implicações super interessantes do que sai daqui, né, dessa grande discussão. Acho que a primeira discussão hoje, né, é que o mundo inteiro, todo mundo deveria ter, não é sobre, uau, a Nvidia está mal precificada para cima ou para baixo, né? Acho que a gente teve um famoso estouro da boiada no dia de hoje, como a gente já viu várias vezes. Acho que o que fica de questionamento é que talvez a forma como a DeepSeek treinou o modelo dela, assumindo que ela destilou, né, o modelo da OpenAI, em tese é um caminho padrão, né, que todos deveriam seguir em seguida, de Exatamente. Destilar a OpenAI para construir um modelo muito mais assertivo e barato, né? Então, esse é um caminho que eu acho que ele não vai acontecer, porque o fato de que a DeepSeek tornou o produto dela um produto open source e localizável, né, você pode rodar ele na sua própria máquina com muita facilidade, acho que o comentário, né, que eu tenho lido bastante, em especial entre fundos de investimento nos Estados Unidos, é que o Sam Altman deveria correr para fazer a mesma coisa o mais rápido possível, né? Porque agora, com o volume de modelos existentes, tendo um que é o mais perto possível de gratuito na rua, o que acontece em seguida é que, se você não quiser ter uma perda muito veloz de usuários em larga escala, você tem algumas poucas alternativas. Ou você bane a aplicação, o que pode acontecer, né? Eu não vi nenhuma discussão relevante sobre isso ainda, mas me pareceria muito racional, né, que a decisão, em especial do governo atual nos Estados Unidos, fosse isso não demora. De banir a plataforma, né? Acho que é um jeito. Mas o outro jeito natural é que, do ponto de vista de competitividade, que a OpenAI deveria tornar as plataformas open source também, né? E meio que imediatamente. E aí eu volto para a pergunta que eu queria fazer para o Otávio, cientista político. Joe Biden reverteu uma tradição democrata que já vinha, alguns governos, na verdade, desde o governo de Jimmy Carter, embora as pessoas não lembrem disso, de pensar mercado de forma bastante liberal, de investir num mundo de mercados abertos, que é o processo que levou a globalização a partir dos anos 80 e tudo mais. Os governos democratas mergulharam de cabeça nesse modelo de mundo muito mais do que os republicanos. O Biden reverteu isso, olhou para a China, esses caras estão chegando muito perto da gente tecnologicamente, vamos começar a erguer barreiras comerciais. E a barreira comercial mais importante que ele ergueu foi justamente a das GPUs para treinamento de inteligência artificial. Processadores com a capacidade X não podem ser exportados para a China. Não podem ser vendidos para a China. Tudo bem. Otávio, não fez nenhum... o impacto foi zero. Tá, tudo bem. Atrasou 6 meses. É aquela coisa que você está falando. Atrasou 1 ano e meio, atrasou... Bicho. Pronto, janeiro de 2025, os caras têm quase um ChatGPT. Não chegaram lá? Não chegaram lá, mas... Chegaram perto o suficiente. Eles passaram Claude, eles passaram Gemini. Não vou nem falar de Grok e de Llama. Entende? Eles têm possivelmente o segundo melhor modelo de linguagem de grande porte, sendo que é um troço open source. Tudo bem, os americanos podem banir no território americano? Podem. Os europeus todos vão usar. Do que adianta você banir no mercado americano se o mercado é global? De muito pouco, entendeu? Você só vai criar uma dificuldade competitiva para os negócios americanos. Sim. Não tem...
O Trump chega ao governo, as pessoas não estão falando isso o suficiente. O que o Trump está prometendo fazer é acirrar uma política que o Biden já estava empregando. O governo Biden começa com o Trump, né? Começa com o Trump. E o Biden não volta atrás, mas o Biden dá um passo além, em termos de barreiras comerciais. E o Trump está dizendo, agora eu vou para a guerra total. Ele chega com armas obsoletas, né? Aparentemente. O ponto que eu estou dizendo as armas da barreira comercial aparentemente são inúteis se o objetivo é fazer com que a China não chegue ao ponto dos Estados Unidos em desenvolvimento de modelos de inteligência artificial, ou não? É uma boa pergunta, né? Acho que aqui eu também nunca refleti muito a fundo sobre o que seria a melhor resposta, né, para essa pergunta. Então eu meio que vou pensar em voz alta aqui junto com vocês. Acho que, por um lado, né, existe um resquício, eu acho interessante, inclusive, né, que houve um tema que foi discutido em grande parte nos Estados Unidos para argumentar que, sim, DeepSeek construiu um grande produto, que é uma analogia com Sputnik, né, o Mark Andreessen, da Andreessen Horowitz, fez exatamente essa analogia. Esse é o momento Sputnik da China. Né? Exato, né, em que eles deram um passo além antes e por uma fração do custo, né, então... que é o argumento, né, que ao longo da Guerra Fria nós vimos várias vezes. Eu não acho errado dizer, né, que daqui a muitos anos nós vamos olhar para trás para os dias de hoje e entender que uma espécie de Guerra Fria nasceu pelo ângulo econômico e foi se acirrando ao longo do tempo, né? Acho que o espírito do tempo, de alguma forma, caminha nessa direção em relação às grandes potências, como não foi incomum, né, ao longo da história da humanidade, né? Momentos de afastamento e de desgaste, eventuais trincheiras e eventual acerramento de conflitos, né, entre grandes potências. O que acho que fica provado mundo afora, eu acho que o exemplo que eu gostaria de usar, em termos de restrições, ele, na verdade, é para falar do programa nuclear brasileiro, né? Que acho que ele talvez seja a principal analogia a ser usada aqui, né? Mais do que falar de Rússia e Sputnik, né? De algo que a gente domina. É importante lembrar que o Brasil desenvolveu tecnologia proprietária de enriquecimento de urânio a partir de virtualmente lixo, né? O que é algo que o mundo afora não foi comum fazer, né? Isso porque o Brasil, em sua corrida nuclear, em algum momento, durante ali a ditadura, entendendo que a Argentina era um rival, é até engraçado falar isso hoje, né? Entendendo que a Argentina era uma espécie de rival geopolítico implacável, né? Que era impossível o Brasil seguir adiante sem testar o seu próprio armamento nuclear e vice-versa, né? A Argentina fazendo a mesma coisa. O Brasil dominou o ciclo, né, de enriquecimento de urânio a partir de uma tecnologia própria, e isso existiu em boa parte por conta das restrições de consumo, né, de urânio em si, né, impostas mundo afora, para que o Brasil não fosse mais uma nação nuclear dentro de uma política evidentemente correta de controle nuclear mundo afora, né? Ainda assim, o Brasil, com as barreiras propostas, desenvolveu o próprio programa, né? Como o Irã fez a mesma coisa, né? Então, desenvolvimento tecnológico chega até a ser interessante, porque a impressão que eu tenho é que o risco do tiro sair pela culatra é tão elevado, né? Quando, de alguma forma, você propõe uma espécie de barreira e atraso por receio de que um eventual competidor ou concorrente te alcance, que existe uma espécie de seleção natural que acontece logo em seguida, que faz com que, se alguma coisa surgir dali, ela vai naturalmente ser igual ou melhor, né? Ou ela vai ser, se não melhor do ponto de vista de qualidade do que se oferece, ela seria melhor do ponto de vista de custo-benefício, né? Como é a própria proposta do DeepSeek agora, né? Então, existe uma discussão super interessante, super relevante sobre o que é o peso e o que é o valor, né, das inteligências artificiais generativas em termos de pensamento estratégico, de cálculos grandes que se façam, de estratégia militar, né, e tudo mais, né? Acho que o argumento que se usou durante a gestão Biden foi muito nessa direção, né? Que os motores os LLMs, né? Os grandes modelos de linguagem, eles na prática propõem, né, eles provêm uma eventual força militar com o poderio de pensar melhor, mais rápido e com mais complexidade do que o eventual inimigo, né? E quando a gente olha para o que acontece hoje, a China tem um modelo próprio, né? Então, me parece que foi ineficiente, que o instrumento em si foi ineficiente, como comumente ele é ineficiente mundo afora. O que
que não significa que ele é ineficiente todas as vezes. Ele basicamente propõe uma barreira de adaptação muito mais agressiva, que por definição deveria levar a algum vencedor superior, que passe da barreira, né? Então, superior ao que foi proposto originalmente, né? Ao custo de deixar muitos para trás no seu próprio território. Mas olha, a escassez é uma ferramenta curiosa, porque eu me lembro, não tem nada a ver com isso, mas tem. Eu me lembro de um amigo que trabalhava com mineradoras brasileiras, estavam trabalhando com escavações na África. Um grupo da Noruega, um grupo da Petrobras, portanto deve ser petróleo nessa história, mas enfim. E esses sistemas de perfurações trabalhavam com uma espécie de óleo, porque aquilo esquentava aquelas brocas de uma tal maneira, ainda por cima naquele calor, que as brocas derretiam enquanto estavam perfurando. Houve um problema qualquer com um desses fechamentos de porto naquela época, não chegou o raio do óleo onde deveria ter chegado. Os noruegueses pararam, os brasileiros continuaram. Um dia, o norueguês veio ao campo brasileiro para saber o que eles estavam fazendo, porque eles não tinham óleo. E os brasileiros, olha, a gente está usando o que a gente costuma usar quando falta óleo, que é esterco. Quer dizer, era uma solução absolutamente simples. Absolutamente simples. Usa esterco. Óleo é melhor, mas na falta do óleo usa-se o esterco. E uma coisa que aconteceu com tecnologia, e isso eu acompanhei, foi a queda de qualidade dos programas, do modo geral, de computador. Quando você tinha pouca memória, você tinha que escrever programas muito bem escritos, muito enxutos, muito compreensíveis, muito claros e rápidos e eficazes. E quando a memória começou a se tornar barata, isso foi para o brejo. E os programas ficaram consideravelmente piores. Agora, é porque você usa Windows. Olha aqui, não é só porque eu uso Windows, não. Eu acho que se você usar qualquer outra coisa, você vai perceber isso também. Não, eu não tenho uma percepção de que meu computador dá muito pouco pau. Mas não é que dei pau, é o programa em si ficou grande, ficou ruim, ficou feio, ficou incompreensível, verborrágico, se você quiser. Eu naquela época eu consegui entender uma linguagem de programação. Hoje não, até já esqueci, quer dizer, você esquece as coisas que você sabia. Eu não vou nem falar. Mas eram programas melhores, que de fato a gente ter pouco espaço fazia com que você fosse mais criativo e mais inteligente. A última vez que eu programei foi em Pascal, então acho que eu já não tenho lugar de fala nessa discussão há muito tempo. Mas deixa eu... Tem uma coisa que me incomoda na analogia da Guerra Fria, para a gente conversar sobre esse assunto. Claro, é muito tentador olhar para Estados Unidos e China e pensar em Estados Unidos e União Soviética. E aí se torna imediatamente muito tentador fazer exatamente o que o Marc Andreessen fez. A grande corrida tecnológica da Guerra Fria foi o espaço, a conquista do espaço. E então, vamos olhar para inteligência artificial usando a analogia da corrida espacial. Tá tudo muito bacana, mas tem uma coisa que a maior parte das pessoas não compreendem, que é o seguinte: o problema de mandar um ser humano para a Lua é barbaramente mais complexo do que o problema de mandar um ser humano para o espaço. E muitas pessoas não sabem, mas os soviéticos jamais chegaram perto de conseguir desenvolver a tecnologia necessária para ir para a Lua. Eles puseram o primeiro satélite, eles mandaram a Laika, qual era o nome da cadelinha? Era Laika. Era Laika mesmo. Mandaram a cadelinha, depois mandaram o Gagarin. Mandaram macacos também. Mandaram macacos, o Gagarin falou a Terra é azul. Aí em 69 a Apollo 11 pousou na Lua e os soviéticos passaram a fingir que não era nada com eles. Porque eles não tinham condições de... Não é, putz, a gente vai chegar segundo.
Eles não chegaram. Os indianos estão a caminho. Não, tudo bem. Hoje é bastante mais fácil. Porque, enfim, porque você abre um livro, porque você abre a Wikipedia e você descobre como... Mas os soviéticos não conseguiram chegar. E por isso que eu acho que a comparação não é perfeita. É que a gente está vendo uma guerra de tecnologia de desenvolvimento de inteligência artificial que está muito parelha. Ou não está muito parelha? Ela aparenta ter se tornado parelha, né? Eu acho que também, mais uma vez, eu não falo por mim, né? É um pouco de uma replicação do comentário médio, né, que a gente tem lido ao longo dos últimos dias. Parece que ela se tornou parelha, por outro lado, ninguém sabe o que vem por aí quando a OpenAI lançar, muito provavelmente mais rápido do que se imaginava, o GPT-5. Então, eu acho que... Você acha que o GPT-5 está próximo? Acho que no mundo ali, né, do Vale do Silício, muito se fala sobre isso, né? Até que ponto é rumor ou não se sabe, mas muito se argumenta de que o ChatGPT-5 vem num espaço relativamente curto de tempo. E a sua impressão do GPT-5 é que ele vai ter uma diferença em relação ao 4 equivalente do 3 para o 4? Eu acho que para o ser humano médio não. Né, que eu acho que é um pouco do que a gente viu com os novos lançamentos da OpenAI, que no fim, para o usuário médio, ela é cara demais, né? Ninguém tem capacidade de pagar $100 por mês para poder seguir fazendo as mesmas perguntas simples, né? Por um lado, e na outra ponta, do ponto de vista de consumo de API por parte de uma empresa que queira construir um produto em cima de um modelo tão mais sofisticado, a conta é tão mais alta que é difícil você ter um produto que tem um cliente que pague, né, o quanto custaria você entregar um modelo daqueles, né? Então, mas todos são prévias, né, do que em tese viria por aí, né? Que, mais uma vez, o que é a Lua na corrida da inteligência artificial? Em tese, o argumento do Sam Altman é que a Lua é chegar-se a uma inteligência artificial geral, né, que na prática é uma máquina que se comporta como um humano, falando de forma bem tosca, né, do meu lado. Mas eu me questiono se o fim do jogo é esse, né? Porque eu acho que vamos pensar como um usuário padrão, né, do ChatGPT. Você usa ele para quê? Né? Que tipo de perguntas você faz? Que tipo de aplicações você roda ali dentro? Que tipo de correções você imagina? Que tipo de conversa emulando o humano você faz? Né? A minha percepção é que as pessoas usam, na média, as ferramentas de inteligência artificial como uma espécie de um pequeno assistente para alguma coisa que você precise pôr por escrito, você tem algum grau de preguiça, para fazer alguma correção que te permita não ter que ter tanto rigor gramatical você mesmo, na sua capacidade gramatical e semântica para você fazer uma correção de um texto, você ter uma primeira ideia para você poder construir em cima, mas não necessariamente você interagir com o que seria uma espécie de ser humano. Eu não tenho certezas, obviamente, porque nós nunca utilizamos, né, o que seria equivalente a uma inteligência artificial geral, mas as melhoras incrementais, elas custam muito caro, né? Que é o que se argumenta, né? Que o salto do GPT 3.5 para o 4O é um salto bárbaro, né? Quando você pensa em como que você é capaz, de fato, de ter um modelo preciso que se comporte verdadeiramente como um assistente, né? Mas quando você olha para o custo de você dar o salto do que seria hoje o 4O1 para alguma coisa muito superior, a pergunta que muitos se fazem é que, em boa parte, é o argumento feito que colabora com o derretimento do papel da NVIDIA, no fim, né? Que um salto tão grande, ele é de fato necessário? O caminho para nós chegarmos a ter uma inteligência artificial geral, ele é factível, ele é excessivo? O projeto americano que prevê gastar 3 trilhões de reais, né, em poder de processamento para se treinar um modelo que, em tese, ele deveria gerar ali uma primeira versão de inteligência artificial geral. Isso tem sentido, né, de verdade? E mais uma vez, né, acho que não são opiniões minhas, né, eu procuro mais ponderar o que foi dito. Eu achei muito divertido que a primeira pessoa que questionou esse movimento feito, né,
pelo Sam Altman de um conjunto de outras empresas, foi basicamente tweetar em seguida: eles não têm dinheiro para isso, né? Assim, exato, né? E com algum grau ali de certeza, né? Assim, de dizer, isso não passa de uma ação midiática que não necessariamente vai levar a algum lugar, né? Eu acho que a corrida hoje ela está talvez um pouco mais na direção de como que a gente mudou a forma como as pessoas interagem com pesquisas e perguntas cada vez mais complexas, e que o que foi feito talvez seja bom o suficiente versus o custo incremental de você seguir dando saltos pequenos, né? O próximo salto ele deveria ser um salto monumental. Do contrário, ele não tem sentido, né? E o que eu não sei responder é até que ponto a China e a DeepSeek de alguma forma como ela se posiciona numa corrida própria para que ali se chegue à construção de uma inteligência artificial geral, baseada na forma como a DeepSeek construiu o próprio modelo. Eu não sei dizer, né, qual é a contribuição de uma coisa para outra, e também não sei dizer, né, se o fim da linha é correto a inteligência artificial geral, ou se na verdade a ideia, né, de uma AGI não é tão distinta assim do que o Zuckerberg propôs lá atrás para falar do que seria o metaverso, né? Que ao longo do tempo, não sei, parece algo tão anacrônico, né, a gente falar sobre esse assunto, mas em algum momento houve ali a percepção de que a humanidade seria transplantada para uma realidade híbrida, né? Esse é o papel de um CEO do Vale do Silício, no fim, né? Senão ele não seria o que é. Mexer com a imaginação. Exatamente, né? Você constrói a imaginação e percorre o caminho até ela. E o que a gente esquece várias vezes é que, na maioria dos casos, a imaginação a formalização dos caminhos para que se chegue até esse futuro imaginado, ela se prova mais árdua, mais cara, mais difícil, que sai impossível. E as ideias são trocadas e a gente não toca mais no assunto. A Meta trocou de nome e, no entanto, hoje a prioridade da empresa é que ela tem um legado de um óculos que é usado para joguinho e não mais para uma realidade híbrida. É um nome que é legado do que seria esse mundo, mas, no entanto, a Meta, ela, além das preocupações originais que ela tem com manter o próprio ecossistema funcionando, ela tem o desafio subsequente de fazer parte da corrida, né, da inteligência artificial em algum grau, que ela largou ali a partir do Llama 3, o modelo, mas de lá para cá o produto dela é substancialmente pior do que todos os outros, né? Então, alguns legados ficam de grandes ideias, mas necessariamente as grandes ideias levam a algum lugar tão robusto. Por outro lado, a gente pode argumentar que a visão de se construir uma espécie de realidade paralela ou metaverso ou algo do tipo também dialoga ali com outros movimentos feitos na indústria, de como que a ideia ali de space computing tem algum sentido, que ainda há de se provar bem sucedido ou não, né? Mas uma é legado da outra, né? Como naturalmente toda a construção do ecossistema girando em torno de soluções em inteligência artificial é riquíssimo, né? Então, meio que não importa ao fim, né, se a ideia de uma inteligência artificial geral, se ela se alcança ou não, e se sim, em quanto tempo, quando ao longo do caminho, hoje em dia, quando a gente percebe toda a camada de produtos sendo construídos com base em consumo de modelos de linguagem natural e a emulação de um ser humano, isso é interessantíssimo, né? Então, eu gosto de usar, por exemplo, tem várias empresas, uma chamada 11X, né, lá dos Estados Unidos, que é das empresas que mais levantou dinheiro, né, no Vale do Silício recentemente, para construir o que eles chamam de agentes para várias coisas, né? Então, o que começa ali atrás com uma visão de como é que a gente faz para automatizar a figura do representante comercial que passa no telefone o dia inteiro para ligar para as pessoas para dizer: oi, tudo bem? Temos uma oferta nova e tudo mais, né? Como é que você faz, né, para automatizar um call center, né? Isso é real. Tem várias ferramentas hoje que vão nessa direção, né? As empresas, elas tiveram um ganho de produtividade enorme, né? Com base nisso. Gerir um call center sempre foi muito difícil. Que nem quando você olha, por exemplo, para a mesma outra plataforma deles ali dentro, que é de você tem um assistente virtual seu, para você usar como se humano fosse, que você pega e dá o comando, né? Gostaria que as minhas milhas fossem pontuadas. E aí, né, o próprio modelo, o próprio assistente entra em contato, fala como se humano fosse, e pontua suas milhas, eventualmente, para ir até a última coisa que ele tem que fazer, e te salva esse tempo, né? Eu acho que, da mesma forma como a capacidade de você assistir a todas as coisas sem assistir nada, ouvir tudo sem ouvir nada, acho que todos são casos, né, bem clássicos de como que a inteligência artificial ela já criou um conjunto, assim, os motores de inteligência artificial, por fim,
criaram os fundamentos para que se criem algumas empresas, né, várias empresas, várias modalidades de empresas que vão maturar inevitavelmente dentro de um ciclo aí de não muito mais tempo a contar de agora, né? Acho que 2026 vai ser um Brave New World ali, né? Quando a gente para e pensa em tudo que essas empresas vão maturar ao longo desse ano, ainda somado com a redução cada vez maior do custo de você consumir esses grandes motores, né? Então, teoricamente, muito mais do que o avanço da inteligência artificial, acho que o avanço das camadas comerciais, né, de produtos que nascem a partir desses motores, isso sim é fenomenal, né? E acho que isso sim é verdadeiramente transformacional. E isso não é uma corrida geopolítica, né? Esse é o ponto. A corrida geopolítica está aqui em cima. E eu me questiono até que ponto também ela é uma corrida no caminho certo ou não, né? Porque eu volto na questão, os americanos pisaram na Lua. E eu me pergunto, de fato, qual é a grande utilidade de nós termos pisado na Lua até hoje, além da façanha humana de alguém pisar na Lua, mas me parece que o satélite do Gagarin foi mais útil. Então, a gente... Conseguimos alguns filmes muito bons. A gente vai para a Lua porque é difícil. Otávio, minha cabeça vai explodir. Eu não sei a sua. A minha fundiu já. Otávio, que conversa bacana. Muito obrigado, cara. Não, o prazer foi meu. Prazer foi meu. Uma delícia. Será que a política no Brasil está fadada a ser um campo de guerra? Um lugar onde quem corre o risco de sofrer um nocaute é a democracia? Lutando uns contra os outros, nos esquecemos da única pergunta que importa. Se estamos ocupados demais para cobrar quem elegemos, quem brigará por nós? Numa democracia saudável, não é normal ter que escolher um lado. E você sabe disso. Isso não pode ser o novo normal. 18 de fevereiro de 2025, descubra.